questões de porcentagem, né? Até agora nós vimos só aperitivozinho, só uma ideia, questões. Agora nós vamos ver questões de concurso, questões que estão aparecendo em provas. E lembre, você tem que chegar e fazer a diferença. Você não pode dar oportunidade ao teu concorrente. Tem que chegar aí, pafo. Olha, nós vamos fazer vários tipos de questões. Eu quero alertar em situações diversas. Como é que funciona isso? Veja a questão, essa primeira questão da Fundação Carlos Chagas. O gerente de uma loja aumentou o preço de um artigo em 25%. Decorrido um certo tempo, ele percebeu que não foi vendida uma unidade sequer desse artigo. Resolveu, então, anunciar um desconto de tal modo que o preço voltasse a ser igual ao anterior, o desconto anunciado. Então, só para ter uma ideia, eu tenho aqui o preço do objeto. Aí, o que ele fez? Ele aumentou 25% esse objeto. Então, passa a ser P2. Só que ele quer sair de P2 e voltar, tá certo? Voltar para o preço P1. Aí ele pergunta, quanto é esse desconto? Pronto, quanto é esse desconto em percentual? Então vamos imaginar aqui. A primeira ideia, quando você não conhece preço, lembre, a primeira ideia, quando você não conhece preço, é imaginar 100%. Então, eu imagino que o preço do objeto seja 100%. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar 25% de 100. Pronto. 25% de 100, na realidade, é 25. Então, o objeto está sendo oferecido por R$125. Pronto. Só um detalhe. Ele quer agora dar um desconto para voltar para 100. Então, na realidade, em termos de valores, em termos de valor, esse desconto é de R$25. Mas em termos percentual, lembre, o nosso referencial agora é em cima de quem? De 125. Então, o que eu vou ter? Então, lembre, 125 é 100%. 125 é 100%. Então, 25 é X. Pronto, que representa desconto. Então, fazendo X%. Então, 125 está para 25, assim como 100, esquece o percentual, está para X. Então, simplificando um pouco, certo? Por 25 dá 1, por 25 dá 5. Então, 5x é igual a 100. Então, x é 100 dividido por 5, então dá 20. Então, na realidade, o nosso desconto tem que ser dado de 20%. Então, vamos ver qual é o item correto nessa questão. Então, o item correto é o item A de alegria. Então, na realidade, você tem... Ok. Então, você tem uma mercadoria. Então, imagine, ela é 100%. Houve um reajuste de 25%. Ela foi para 125. Só que de 125 eu tenho que voltar para 100. Só que eu não tenho que tirar 20, eu tenho que tirar 25 de 125. Ora, de 100 aumentou 25, foi para 125. Mas em tempo percentual, tirar 25 em cima de 125 é na realidade de 20%. Então, o item correto da questão de número 1 é item A. Então, veja agora a questão de número 2 da ESAF. Então, o que eu tenho? Vamos lá. José e João possuem uma empresa cujo capital é de 150 mil. José tem 40% de participação na sociedade e deseja aumentar sua participação para 55%. Se João não deseja alterar o valor em reais de sua participação, o valor que José deve empregar na empresa é... Então, lembrem, uma situação, vão dois sócios,
José e João. Lembre, só para não termos uma ideia. Então, nós temos, aqui, nós temos um capital de 150 mil. Pronto, nós temos um capital de 150 mil. José, pegando os dados, José, ele tem 40%. Pronto. João, ele tem um restante, 60%. Ora, 40% de 150 mil, 40% de 150 mil, simplificando um pouco, certo? Então, isso dá 60 mil. Então, implica, certo? Então, vamos lá. Implica a seguinte coisa. Então, vamos ver aqui. Certo? Implica a seguinte coisa. Então, José tem 60 mil na empresa e João, ele tem o restante, que é 90 mil. Observe que ele diz, ele diz, tá certo? José tem 40% de participação na sociedade e deseja aumentar sua participação para 55%. Então, lembre, José tem 40% de participação na sociedade e deseja aumentar sua participação para 55%. 40 vai para 55%. Então, José, ok? 40%, ele quer para 55%, certo? E João não deseja alterar o valor em reais de sua participação. O valor que José deve empregar na empresa é... Então, vamos ver aqui. Lembre, quem é que não vai alterar? O que não vai alterar nessa situação é o valor que João vai continuar com 90 mil nessa empresa, ok? Então, vamos lá. Olha, se José tem 40%, quer ir para 55%, ora, João tinha 60%, certo? Ele passa agora a ficar com 45%, João. Pronto. Lembre, só que esse valor, em termos de dinheiro, continua o mesmo, 90 mil reais. Então, lembre, 90 mil, 45%, na realidade, vale 90 mil, que é o dinheiro que João tem. Ora, eu posso calcular os 55%, ou para facilitar, eu posso calcular os 100%, que é o novo valor que a empresa vai ter. Então, 100% é X. Então, 45 está para 100, assim como 90 mil está para X. Então, simplificando um pouco, aqui dá 1, aqui dá 2. Então, multiplicando em cruz, X é igual a 200 mil. Então, lembre, a empresa agora tem 200 mil. Ela tinha, vamos lembrar, a empresa tinha 150 mil, certo? Ela foi para 200 mil, ok? Então, houve uma variação. Na realidade, houve uma variação de quanto? De 50 mil. Ok? 50 mil. Então, na realidade, esse dinheiro, tá certo? Esse 50 mil, certo? Esse 50 mil caracteriza o quê? Caracteriza o que José teve que colocar na empresa para aumentar o percentual. Então, vamos lá. O que ele pergunta na questão? Então, vamos ver aqui. O que ele pergunta na questão? Ele diz... José tem 40% de participação na sociedade e deseja aumentar sua participação para 55%. Se João não deseja alterar o valor em reais de sua participação, o valor que José deve empregar na empresa. Então, resposta correta. Ele deve empregar na empresa 50 mil reais para que ele possa ficar com essa participação, ok?
Então veja aí, uma questão bem característica, bem interessante, são situações. Lembre, quem permaneceu com o mesmo valor foi João. João permaneceu com os 90 mil. José que variou. Só que a quantidade de valor, do valor da empresa, alterou. O capital da empresa era 150 mil e foi para 200 mil. Então houve um aumento de 50 mil, que caracteriza a resposta da questão. Questão de número 2, item correto é. Vamos ver agora uma situação, a questão de número 3, ok? Então a questão de número 3 diz assim. Numa barraca da Fundação Carlos Chagas, numa barraca de feira, uma pessoa comprou maçãs, bananas, laranjas e peras. Pelo preço normal da barraca, o valor pago pelas maçãs, bananas, laranjas e peras corresponderia a 25%, a 10%, a 15% e 50% do preço total, respectivamente. Em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% só no preço das peras. O desconto a ser obtido no valor total de sua compra foi. Então vamos começar pegando os dados. Nós temos numa barraca, tá certo? Nós temos maçã. Nós temos maçã, banana, certo? Banana, laranjas e peras. Pronto. Isso aqui caracteriza 25%. Isso aqui é 10% da compra, do total. 15%. E aqui 50%. Então vamos ver agora o segredo da questão. Ele diz que em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% na pera. Então ele ganhou aqui os 10%. Então ele ganhou 10% em cima de 50%. Então 10% de 50%. Vamos ver quanto foi o desconto. De 50%. A regrazinha, simplifique e deixa um 100 embaixo. Simplifique esse por esse, ó, esses dois. Aí fica 5 sobre 100. Então isso caracteriza o quê? 5%. Então cuidado. Não é só isso a resposta, não. Lembre, você tem que somar todo mundo para ver o que falta para 100. Então vamos somar esse. Vamos somar esse e esse. Só que aqui nós não vamos somar mais o nosso amigo 50%. Aqui ele só vai pagar quem? 45%. Então nós vamos ter 25% mais 10% mais 15% mais 45%. 5, 10, 15, vai 1. 3, 4, 5, 9. Então, na realidade, ele pagou só 95%, que caracteriza quem? Um desconto, na realidade, de 5%. Então, resposta correta, C de casa. Questão de número 3, resposta correta, C de casa. Então, cuidado. Tenha muito cuidado. Não é porque eu encontrei 5%, já caracteriza isso a resposta. Não, porque o referencial foi em cima desse rapaz. Então, na realidade, eu teve um desconto de 5%. Então, ao todo, 100%, somamos, deu 95%, então o desconto foi de 5%. Veja agora a questão de número 4. Certo? A questão de número 4 é uma questão bem interessante. Da César Gran Rio. É questão que todo momento você está encontrando, todo momento você está vendo nas tuas questões. Quando tu vai estudar, ele diz assim, olha a questão, olha a preciosidade da questão. Numa festa, a razão entre o número de moças e de rapazes é 13 sobre 12. A porcentagem de rapaz na festa é, pronto. Então veja aqui o que eu tenho, tá certo? O que nós temos? Então nós temos aqui, ok. Então, nós temos aqui. Nós temos
nós temos 13 e 12. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Ele diz, numa festa, a razão entre o número de moças, então isso aqui são as moças, isso aqui são os rapazes. Então, nós podemos imaginar essa questão, a resolução desta questão por regra de 3. Ele está querendo saber, certo? Lembre, ele está querendo saber a porcentagem, tá certo? Dos rapazes. Porcentagem dos rapazes, lembre. Ele quer porcentagem dos rapazes. Então, tenham cuidado com isso. Ora, quem é o todo? O todo aqui, nessa festa. Tem quanto? Nesse grupo. Resposta, 13 mais 12, 25. Então, eu posso dizer. Então, ó 25 é 100%. 25 é 100%. 12, que são os rapazes, certo? 12, que são os rapazes, é igual a X, percentual. 25 está para 12, assim como 100 está para X. Esquece, se livra do percentual. Aí eu simplifico. Simplificação para ganhar tempo. Por 25 dá 1. Por 25 dá 1. Por 25 dá 4. Se eu multiplicar em cruz, o meu X vai dar 48. Então, resposta, 48%. Poderíamos também fazer assim, aquela regrazinha que nós conhecemos. Percentual é a parte dividido pelo todo. Ora, são quantos rapazes nós temos? 12. Nós temos 12 rapazes, né? Nós temos 12 rapazes. E o todo são 25. Então, nós podemos usar uns artifíciozinho. 25, como é um divisor de 100, 100 dividido por 25 dá 4. Então, multiplica em cima e embaixo por 4. Então, o percentual, na realidade, é 48 sobre 100, que isso é 48%. Ou também nós poderíamos fazer de outra maneira. Como de outra maneira? Ora, a outra maneira tem o seguinte, X% de, tá certo? Ó, X% de 25 é 12, que é o total de rapazes. Então, X sobre 100 vezes 25, isso é igual a 12. Simplificando um pouco, por 25 dá 1, por 25 dá 4, X sobre 4 é igual a 12. Então, nós temos X igual a quem? A 48. Resposta, 48%. Então, a questão de número 4, na realidade, o item correto é o item D de dado. Lembre, eu faço de maneiras diferentes para que você possa escolher a sua maneira mais prática. Agilidade. Lembre, regra de 3. A ideia de percentual e da outra maneira, você que decide qual é a maneira mais simples. É você que vai decidir. Ah, essa eu gosto mais, essa identifica melhor comigo, essa eu faço assim, eu sempre faço. Veja, tem várias questões, várias situações. Vamos ver o que diz a questão de número 5. Vamos lá, o que diz a questão número 5? A questão de número 5, ela fala da Fundação Carlos Chagas, ela fala o seguinte, dos 3.840 candidatos inscritos no concurso, 15% não compareceram à prova, sendo, portanto, eliminados. E 1.728 dos que compareceram foram reprovados. O percentual com relação ao número de inscritos, lembre, o percentual em relação ao número de inscritos dos candidatos aprovados foi candidatos aprovados.
Ele está falando dos candidatos aprovados. Então, o que me interessa, candidato aprovado. Então, 3.840 candidatos inscritos no concurso, 15% não compareceram. Então, vamos ver aqui. Então, vamos calcular 15%, certo? 15% de 3.840, certo? Então, vamos calcular 15% de 3.840. Então, 3.840. Então, 15, certo? 15% vezes 3.840. Simplificando um pouco, certo? Simplificando um pouco, por 5 dá 3, por 5 dá 2, ok? Fazendo essas continhas, nós vamos ter, tá certo? 576, ok? Lembre, esses aqui já estão reprovados. Então, veja aqui, 576 é porque faltaram. Ó, dos 3.808 candidatos inscritos no concurso, 15% não compareceram. Então, já estão fora, eliminados. E 1.728 dos que compareceram foram reprovados. Então, vamos juntar os reprovados eliminados. Então, eu tenho 576, devo somar com 1.728. Então, ó, os 15% dá 576 e mais o 1.728. Então, nós temos, então vamos somar. Então, nós temos aqui 8,614, certo? 729, 10, vai 1, 75, 12, 13, vai 1, 2. Então, lembre, 2.304 são os eliminados, reprovadas, eliminados, ok? O que é que nosso amigo está a pedir? Ele diz, tá certo? O percentual com relação, ele diz, o percentual com relação ao número de inscritos dos candidatos aprovados. Ora, eu tenho duas opções, tá certo? Eu vou pegar, descobrir agora os aprovados. Como é que eu vou descobrir os aprovados? Eu vou pegar 3.840 e tirar 2.304. 2.000, lembre, esse aqui é o total, tira 2.304. Então, aqui dá 6, 4 para 10, 6 vai 1, dá 3, dá 5, tá certo? E dá 1. Então, na realidade, os aprovados foi 1.536. Então, vamos fazer uma regrazinha de 3, tá certo? Então, a regrazinha de 3 é essa. Lembre, 3.840, 3.840 caracteriza 100%. Os aprovados, 1.536, tá certo? 1.536, 1.536 é o X%. 1.536, certo? É o X%. Então, regrazinha de 3. Então, 3.840 dividido por 1.536, isso é igual a 100, está para X. Simplificando um pouco, diminuindo as contas, certo? Então, nós temos X, 384X, é igual a 1.536 vezes 10. Então, dá X, dá 15.360 dividido por 384, certo? Então, 15.360 dividido por 384. Então, vamos fazer essas continhas, só para a gente ter o valor. Então, 15.360 dividido por 384. Então, 3 casas, 3 algarismos. Não,
dá menos 153, então 4. Então, para 15, mais próximo é o 4. 4 vezes 4, 16, para 16, nada, vai 1. 8 vezes 4, 32, e 1, 33, para 33, nada, vai 3. 3 vezes 4, 12, 15, para 15, nada. Baixa um 0, baixa um 0. Então, na realidade, a resposta é 40%. Então, vamos entender como é que funciona isso. Ele pergunta, ele diz, o percentual com relação ao número de inscritos dos candidatos aprovados, nós encontramos, dos aprovados, nós encontramos 40%, que caracteriza o item correto, a quinta questão, tá certo? A quinta questão B de bola, tá certo? Então, vamos ver agora o que diz a questão de número 6. Como é que funciona essa questão de número 6? Trabalhando a questão de número 6, veja com muita atenção o que nós temos ela. Nós vimos até agora, são situações diversas. Situações de descontos, tá certo? Antecipação, situação de reajuste, de aumento, todo o referencial em relação a 100%. Então, nós temos aqui a questão da Fundação Carlos Chagas, tá certo? Que ela aborda um assunto super interessante. A ideia de percentual em relação ao todo. Ele diz, houve um total de candidato inscrito, um total aumentou as inscrições, aumentou a concorrência, tá certo? Uma ideia, o que é concorrência? Tá certo? A concorrência é, na realidade, o que é concorrência? É o número de vagas dividido pelo número de candidatos. Certo? Não, presta atenção, concorrência é o número de candidatos dividido pelo número de vagas. Essa é a ideia de concorrência, né? Então, ele diz 5 para uma vaga, 5 candidatos para uma vaga. Então, lembre, você tem todos os candidatos divididos pelo número de vagas. Isso caracteriza a concorrência, tá certo? Essa questão de número 6, pense um pouquinho nela. Tente fazer, tá certo? Tente, pare um pouco, observem a resolução dela. Ela tem uns detalhezinhos muito importantes para ser observado, tá certo? Não esqueçam desse detalhezinho. Então, eu vou só dar uma lidazinha para a gente ter uma ideia. Numa universidade, tá certo? No vestibular do ano passado, houve uma média de 8 candidatos por vaga oferecida. Isso, na realidade, é o que? Concorrência. Certo? Candidato para oferecido. Nesse ano, com um aumento de 20% do número de candidatos, tá certo? E 3% do número de vagas, então, 3%. Então, aumentou o número de, certo? O número de candidatos e aumentou o número de vagas. E a relação média de candidato por vaga passou a ser 7,5%. Então, na realidade, a concorrência diminuiu. Lá era 8 para uma vaga, aqui é 7,5 para uma vaga. Resolva essa questão, pense um pouco antes. Nós nos encontraremos e vamos abordar questões interessantes. Pense um pouco, ok?